Eu sou o Bruno, a Cissa. Cissa, oi. E hoje a Agora gente quer saber de recebe frente? a Flávia e a Lu, da Casa Causa, para conversar, na verdade. A Casa Causa, até onde eu sei, é uma iniciativa que elas colocaram no mundo, mas que nasce por um pensamento de como que a gente faz transformação real a partir daquilo que a gente consegue inicialmente pôr a mão assim dentro de casa, né? Acho que e a Casa Causa é parceira nossa da Revolução Artesanal, acho que quase desde o primeiro, não sei se do primeiro, do segundo festival já. No primeiro, No primeiro, já. No primeiro já, como- Nós estamos juntos desde o Desde Desde o o primeiro. primeirão, começo. é verdade. A gente tenta fazer do festival, todos os festivais e nossos eventos, um programa lixo zero, um programa que cuida dos resíduos que a gente produz. E desde o primeiro você dá oficina de A sabão? Flávia deu oficina no segundo, segundo. mas a Casa Causa apoia a Apoia gente desde o desde o primeiro. primeiro. É. Isso. E é isso, no segundo, terceiro festival, a Flá e a Lu deram oficina de faxina ecológica. Como a gente fazer produtos ecológicos para limpar nossa casa e a gente fazendo eles, né? E é isso, e a gente vai conversar. Então eu queria saber como que vocês chegam nisso, como que a gente vai para esse lugar, e o que vocês estão fazendo, e assim, contando histórias e chegando nesse lugar. Legal. Então, super legal, adorei esse formato aqui de conversa. Parabéns para a Revolução. Bom, eu sou super fã, né, já do trabalho de vocês há muito tempo, a gente se conhece. E eu sei o quão vocês levam a sério e tem essa aptidão, né, manual. E o quanto vocês conseguem envolver também, né, não só os amigos, mas comunidades e os resultados do trabalho de vocês. A Casa Causa, ela também nasce desse lugar, né? Eu sou psicóloga de formação, sempre trabalhei com pessoas, né? Desenvolvendo em grandes corporações, mas quando eu faço um resgate assim da minha biografia, né? Eu comecei meu trabalho quando eu fiz psicologia na FEBEM, trabalhando com meninas, meninas de alta, né? de grandes problemas sociais. E quando eu fui trabalhar na FEBEM, eu olhava e falava assim, gente, mas não é possível, porque elas ficavam todas no pátio, sem fazer nada, não tinha atividade nenhuma. Eu falava assim, como eu era responsável por fazer atendimento às famílias, para elas poderem retornar para as casas, né? E lógico, os pais chegavam, não tinha evolução, porque elas ficavam largadas. E aí eu comecei a fazer uma movimentação na FEBEM. Eu falava, gente, não. Então, o que vocês sabem fazer? Por onde, eu já sabia todo o histórico ruim, eu queria saber o que tinha de bom, né? Bom, mas o que vocês aprenderam, o que vocês faziam? E logo, assim, eu fui movimentando e a gente foi criando várias oficinas para elas, de costura, né? Meninas que tinham desejo de fazer algumas coisas, mas que ninguém olhava para isso, né? Então, foi uma primeira revolução que eu consegui fazer, né? Até que eu fui diretora de um núcleo profissionalizante, que também só tinha o nome, e as oficinas não funcionavam, então você tinha marcenaria, você tinha eletricista, você tinha costureira, e aquilo eu falava também impossível, né? Mais uma mobilização e tal, e a gente conseguiu, né, fazer todo o movimento para que as pessoas fossem para lá e depois que elas saíssem trabalhando, né? Que era também um problema, assim, como eu vou aceitar um menor infrator, mas nem todos eram menores infratores, né? Por que eu estou trazendo isso? Eu acho que é um pouco da minha essência, esse processo de me mobilizar para fazer transformação, né? De olhar para o que eu acho que não está muito legal e tentar fazer diferente. E eu acho que a Casa Causa nasce disso, né, Lu? A gente sempre trabalhou há muitos anos, né, em grandes organizações. Eu fui de RH há muito tempo, trabalhando com pessoas, estratégias que muitas vezes só estavam no papel, né? E por isso que eu migrei em várias empresas, eu fui saindo porque eu tinha esse processo também de questionar muito, até que eu me deparei com sustentabilidade. E no começo, quando a gente começou a trabalhar com sustentabilidade, era assim, vamos fazer o bem para quem está mais próximo. Quem é a escola, quem é a comunidade mais carente que a gente precisa ajudar, mas não formar, não desenvolver, não pensar de uma forma onde você fala o seguinte, bom, o que realmente eles têm de potente para poder oferecer, né? Não tinha troca. E aí eu fui trabalhar com a Lu, a gente se conheceu também num trabalho de transformação. Isso é legal.
de contar, porque Onde? na verdade... Isso é legal. é, Da onde vieram, a gente- como vocês se conheceram. eu conheci a Flávia, ela trabalhava na antiga BCP, que deu origem à Claro, né? E o que eu fazia era um trabalho de engajamento através do processo criativo. Então eu tinha uma empresa chamada Dobra na época, e uma das grandes coisas que a gente fazia era a mobilização através da criatividade. O que aconteceu é que deu match, porque a Flávia, alguém indicou, acho que foi a Bueno, a Marisa Bueno, tal, que tinha ouvido falar da gente. Ela falou, olha, tem um grupo aqui de gestores que estão com um desafio enorme e eles querem enfrentar isso de uma forma criativa. Era um processo super difícil, porque a aquisição, né, quer dizer, a BCP foi adquirida pela Claro, um processo super delicado nas organizações, e a gente fez um trabalho através da fotografia, para que as pessoas pudessem refletir sobre aquele processo que elas estavam vivendo, sobre a mudança profissional que elas iam viver, porque não era só a fusão, mas todo um grupo de umas 500 pessoas que estava mudando a característica do trabalho que eles faziam, que era de relacionamento com o cliente, entrando num trabalho mais automatizado, tinha uma série de reflexões até a pessoa precisar definir se ela ia ficar naquilo ou se ela ia para outra área de trabalho, se não era dela. Então, a gente acabou fazendo isso através da fotografia. Então, a gente se conheceu dentro desse mundo de engajamento criativo, vamos dizer. E você era BCP? A Flávia, Sim, ela eu foi era minha gestora, cliente. eu era cliente dela. E aí você tá. Aí passou um tempo, eu continuei trabalhei com inovação, criatividade, empresas, principalmente empresas multinacionais e empresas nacionais grandes, durante um bom tempo. E a Flávia teve uma confecção, que teve um processo super legal, fez um trabalho com costureira, super bonito, depois ela pode contar. E a gente foi se reencontrar um tempo depois, quando ela já estava a fim de sair desse mercado da moda, e a gente voltou a trabalhar juntas. E a gente está juntas acho que uns 9 anos, né? Por aí, a gente nunca... 9, 10, acho 9, que é 10 por anos, aí. por aí. Oxe, a Maria Barriga já tem todo esse tempo. Maria Barriga tem mais, tem 15. Sim, mas que Que saiu. Vendeu. Na verdade, quando a gente começou a fazer coisas juntas, a Flávia não tinha vendido ainda a Maria Barriga. É uma coisa engraçada. Às vezes a gente fala, eu tô em crise, o que eu vou fazer? Eu passei por um processo de crise, eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou almoçar com 8 pessoas com quem eu gostaria de trabalhar no futuro. Muito bom. Porque, né, o que eu faço? Eu não sei, eu tenho um ditado que é assim, eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei com quem. É assim, né? Quer dizer, eu sei pra onde eu vou, mas eu não sei. Às vezes você não tem muita clareza de onde você vai, mas se você souber com quem, ajuda muito, porque nas conversas aquilo se esclarece, né? E foi um pouco isso que aconteceu. Então, dentre essas pessoas, estava a Flávia, a gente foi conversar ali na Vila Madalena, e ela falou, olha, eu tô com essa coisa toda, ela tinha uma questão com a empresa da família dela, tudo, mas eu já gostaria de começar a fazer alguma coisa diferente para voltar para esse mundo do desenvolvimento humano, da criatividade, eu gosto muito do seu trabalho. E a gente pegou um projeto juntas no Banco Real e fomos fazendo, que era um projeto super engraçado lá, enfim. Não tem nada a ver com o que a gente faz hoje, mas era um projeto interessante. E assim a gente começou a se reaproximar. Mas o que aconteceu ao longo dos anos, aí acho que a Flá pode depois complementar, é que esse trabalho de inovação, a gente foi se aproximando do universo da sustentabilidade nas grandes corporações. E a gente começou a ver o tamanho dos desafios e como isso, do ponto de vista estratégico, muitas vezes era subordinado a todas as outras coisas. Não, a gente quer sustentabilidade, mas custa dinheiro. A gente quer sustentabilidade, mas dá trabalho. A gente quer sustentabilidade, mas não sei o que, cheio de vírgulas, sabe? De mas, de senões. E isso começou a dar uma inquietação, porque tinha um desejo de que o trabalho da gente tivesse um impacto, fosse real, e ao mesmo tempo, quando você está subordinado a uma estrutura de uma grande organização, aquilo pode acontecer ou pode não acontecer. Eu acho que, na verdade, a gente sempre acreditou que a gente pudesse ainda influenciar as organizações por estratégias, por reputação, por conhecimento, mas não é assim, né? Na verdade, a gente vê que esse é um processo que começou a ser olhado de fato e começaram vários movimentos a partir de coisas duras que a gente teve que viver, né? Então, falta de água em São Paulo, uau! Todo mundo começou a pensar. Então, a hora que a água passa da bunda, né? Quer dizer, a hora que ela tá aqui, que as pessoas começam a olhar porque é óbvio, né? Ontem eu estava falando com o pessoal que trabalha aí com limpezas em grandes indústrias, e eles estavam falando, mas tudo bem, por que a gente tem que olhar para o papel, né? Economizar papel? Porque a gente tem
a gente criou plantações de árvores. Hello! Eles fazem a Exatamente. compensação, então A a gente gente criou. Acha que tá só a compensação basta. Já tá valendo, entendeu? Então, pois é, a natureza a gente não cria, né? Quer dizer, ela já nasceu pronta e a gente que tá destruindo. Então, é um pouco desse lugar que a gente começou a, assim, se rebelar. Nas próprias organizações, a gente começou a falar não para várias. Não queremos fazer esse trabalho, né? E aí eu cheguei pra Lu e falei assim, não é possível, né? A gente tem várias pessoas com quem a gente quer estar junto, trabalhando. A gente tem uma inteligência coletiva muito grande. Existe uma necessidade aí gritante. O que a gente vai fazer? Eu lembro que era a gente estava atendendo um cliente que tinha um produto incrível para redução de água e ninguém conhecia. Falei, como assim? Todo mundo desesperado aqui, o produto lá dentro da indústria, né? Dentro do muro da indústria, não fora. E foi aí que nasceu essa reflexão da gente fazer alguma coisa. E aí, quando a gente decide, a gente decide. Vou contar a cena, porque para mim é super marcante. A gente estava num projeto de sustentabilidade, até a Imaflora estava junto, era um projeto super complexo, porque nesse processo a gente foi estudando métodos de engajamento de stakeholders, né, inovação multi-stakeholder, fizemos os cursos da Rios, ficamos um tempo próximos para planejamento colaborativo. A gente criou um negócio que não foi para frente dentro dessa coisa de planejamento colaborativo, mas a gente aprendeu horrores, né? Estamos usando agora. Mas sempre com o olhar da sustentabilidade? Então, ainda no universo ainda no universo empresarial. É que assim, a inovação que foi que aconteceu. acontecendo. A gente fez uma migração que era mais ou menos assim. A gente trabalhava com inovação. Aí a gente foi para inovação multi-stakeholder. Quando a gente foi para inovação multi-stakeholder, a gente começou a olhar que você precisa entender o sistema, você precisa ter um olhar sistêmico muito robusto, inclusive amparado em dados, para você poder ter um diálogo maduro com os stakeholders que vão tomar uma decisão, principalmente quando é um problema público. Né? Então, por exemplo, hoje em São Paulo, quando a gente começou a mexer com a questão do lixo zero e dos resíduos, que hoje é o foco da Casa Causa, uma das coisas que aconteceu foi que a Flávia virou para mim e falou assim, mas os dados, hora aparece um dado, outra hora aparece um outro dado, é muito difícil isso. Então, isso também, esse awareness nosso vem desse lugar de saber que a gente precisa olhar o sistema, trazer para os stakeholders dados significativos, informações, não só de dados, mas também informações, depoimentos da população, tudo que está envolto naquela casa, mas que tem um nível de qualidade para as pessoas pensarem. Então a gente tinha criado um negócio em torno disso, que se chamava MAPSE, era uma metodologia para fazer esse tipo de trabalho em parceria com o Luiz Boabse, e que é uma pessoa que trabalha com mapeamento de redes. Esse negócio acabou, era uma coisa, as pessoas achavam lindo. A gente chegou a trabalhar juntos na Serra de Salita. Isso. Só um parênteses, é que a Flávia é grande amiga da minha mãe. Então a Flávia me conheceu com, sei lá, 10 anos, 9 anos. Não era bebê ainda. Não era tão pequeno, mas é isso. Então a gente se acompanha há um tempo. E a gente viu a Lu chegando, assim, né? A gente viu a Lu chegando da Flávia, a Flávia chegando da Lu. E em algum momento a gente trabalhou junto, né? Numa cidade que era a Serra do Salito. Que era de planejamento colaborativo. Foi nesse período. Foi nesse Isso período. faz uns 4, 5 anos atrás. Que já tinha o viés de sustentabilidade. Já. Lembra qual era o problema? Era um mega impacto que ia acontecer ali, na né? cidade. Exato. Então era para fazer um replanejamento daquela cidade por causa de uma interferência industrial que ia acontecer ali, né? Sim. Então já estava dentro dessa lógica. Já tinha essa coisa da inovação, já estava migrando. Já estava virando não só para né? porque eu entendo que o que começou a acontecer ali dentro, né, dentro do que vocês faziam, é que a inovação começou como uma coisa do tipo, aqui tem um problema interno, uma aquisição de uma empresa, não sei o quê, como é que a gente passa por isso de um jeito inovador. Né? E muitas vezes era assim, um novo produto, melhoria de processo. Mas isso estava dentro. Né? Isso. A empresa dentro da empresa, com ela e não sei o quê. E aí começa a nascer esse lugar de a empresa em relação a fora. E aí a empresa em relação a fora começa a trazer essa questão de como eu me relaciono, como que isso é sustentável, como que isso tem, como que eu olho para o meu impacto, positivo ou negativo, neste entorno. E então começa a nascer essa coisa da sustentabilidade como um algo. A gente estava num projeto desse tipo quando a Casa Causa nasceu. E a Casa Causa nasceu de um jeito super engraçado, porque era um projeto muito complexo.
eu tava processando material junto com a Flávia da Regência Consultoria. Não, porque não sei o que, tal. E ela falou, não aguento mais. Eu falei, então vai. Ela foi fazer, ela falou, vou procurar uma coisa no computador. Daqui a pouco ela dá um grito. Olha, social good. Não, é assim, o regulamento é assim, vamos fazer não sei o que, vamos fazer aquela ideia que a gente teve de trabalhar a questão da sustentabilidade começando em casa. Porque isso é uma conversa que a gente já tinha tido. Se a gente fosse fazer uma coisa nossa, o que ia ser? E aí tinha essa ideia vaga, né? Que era sustentabilidade começando em casa. Porque é quase que óbvio. Né? Porque onde você aprende a ser quem você é? Na sua casa. Na sua casa, né? E ainda ontem eu tava voltando de lá da viagem, eu tava falando assim, os problemas são tão complexos, é tão grande, é tão assim, que parece que você não tem... Você não pode fazer nada, você não sabe por onde começar, você não sabe por onde, né? Então, eu posso começar não usando um copinho descartável. Eu posso começar por aí, né? Então, é esses em casa mesmo, que aí você parece que é formiguinha, mas... E a causa nasce desse lugar. Quer dizer, como é que dentro de casa a gente muda, né, esse olhar, essa forma de agir por uma coisa que a gente sabe que é problema. E no começo a causa, como, né, a gente, de novo, a gente quer fazer tudo muito grande. Então a gente cuidava de água, energia. A gente foi para acelerador. Conta. E acho que isso tem um ponto importante para falar, já que isso está sendo gravado. Que é assim, olha a importância que tem uma aceleradora de impacto para negócios absolutamente iniciantes. Porque a gente tinha nada mais do que uma ideia, uma intenção e experiência, era o que a gente tinha. E foi o edital do Social Good que deu a primeira estrutura para Casa a Causa, a gente entrou. Primeiro que entrar já foi tipo uma surpresa, porque eram, sei lá, 500 inscritos e entraram 70, a gente entrou já olhando, tipo, nossa, a gente passou na primeira fase. 70 e depois na segunda ficaram 30. E aí a gente passou na segunda também. Mas aí a gente já falou, nossa, essa ideia é demais. Mas tinha mas é por aí que eu vou. Mas tinha várias questões. Só a gente pensando nisso. Aí era isso, a gente tratava de um monte de coisa, aí você conta, porque é muita... Não, e aí foi isso, aí a gente chegou no Social Good, que é incrível, né, uma aceleradora com um processo de formação de empreendedores incrível, que a gente trabalha muito, e aí e foi muito interessante porque também a gente já ficou do outro lado, né, dentro das organizações, falando sobre isso, e aí você sentar ali no banco e você ter a tua ideia e ter que fazer e correr atrás com aquela galera toda, né, era uma coisa assim, medita e vá. A gente dava aula na Startup Farm. A gente dava aula de processo criativo na Startup Farm. E a gente foi ser aluno no Social Good. Muito bom. E a pergunta, e o tema que a gente abordava é assim, qual é a dor, né, que o seu negócio vai atender? Qual é a tua pergunta, Márcia? E aí, quando a gente teve que perguntar, bom, e a nós? Vieram 550, sem noção, e a pessoa falava, não tô entendendo nada que vocês vão fazer, é muito grande, é muito pequeno. Bom, eu sei que fomos ao nosso pitch, tivemos o nosso feedback, e aí nasceu a Casa a Causa, como eu estava falando, atendendo todas as necessidades. Ou seja, se você tem uma solução, né, inovadora para poder atender, né, água, energia, né, todos esses recursos, de uma maneira sustentável. E se você precisa, vamos fazer então esse match, né, para as pessoas poderem entender, porque é isso que você falou, né, Cissa? É tão grande e a sensação vou paralisar. Porque eu não sei nem por onde começar. Não sabe nem por onde começar, se você fala aí. O nosso desejo sempre foi tirar as pessoas desse lugar. Só que no começo, a nossa ideia era fazer o match entre solução e problema em várias áreas. A hora que a gente começou a mergulhar, mas os caras falaram pra gente já no pitch que isso não ia dar certo. É muito grande. É muito grande. Você continua. Eu lembro que eu fui uma vez numa reunião lá no... Lembra que teve uma conversa de energia, de energia, então eu achei incrível, assim, mas eu falava, bom, eu moro num prédio com 80 apartamentos e o que eu posso fazer junto na reunião do condomínio? Era uma coisa assim que eu não pegava. Não, eu não pegava. Legal, placa solar, a lâmpada, não sei o quê, né? Tinha tantas coisas, mas eu falei, bom,
Quando eu chegar em resolver casa, eu vou outro. apagar a luz. Foi assim, era o máximo que eu podia, assim, vou deixar uma lâmpada acesa, acho que é o máximo que eu posso fazer Mas acho que nesse a gente também momento, tá né? explorando o Assim. caminho. Não, é sim, Pois é, sim. e acho que teve uma coisa que aconteceu que assim, a gente foi. O que foi bom de percorrer essa diversidade de assuntos é que a gente foi entendendo as especificidades e foi indo para o que a gente achava que era mais relevante, que é a coisa dos resíduos. Porque no começo, na nossa inocência, porque a gente não tem formação técnica, nenhuma das duas é engenheira ambiental. Hoje, o que acontece com a Casa Causa é que ela se ampara numa série de pessoas que são engenheiros ambientais, empresas que têm uma capacitação técnica e que às vezes precisam da capacidade de articulação e produção de conteúdo que a gente tem. Então, a gente está bem no nosso papel e tem onde se amparar. E na época a gente estava explorando isso. O que você vai vendo é que, por exemplo, a questão da água e da energia são muitas regulamentações e questões governamentais, e que você falar para o cara que ele vai resolver na casa dele é um pouco complicado. Claro que você tem o que fazer na sua casa, apaga a luz, troca as lâmpadas, né? Tem coisas para fazer na questão da água. Eu acho que, na muito verdade, importantes pra todos fazer, esses mas- temas, né, Lu, que a gente acabou tateando aí, e a gente acabou mergulhando em todos, porque para a gente poder sair, a gente teve que bater o pé e voltar, Sim, né? sim. Porque era uma crença que a gente falava, não, você tem que ser 100% sustentável. Eu ia, apresentava, as pessoas me olhavam e falavam, nossa, eu também concordo, me diz como. E aí eu voltava e como, e vamos, e articula. E esse processo todo de articular e mostrar e entender que realmente as pessoas ainda não sabem para onde seguir, ou por onde seguir, ou com quem, que nos motivou a falar o seguinte, bom, então agora a gente vai começar a refinar e escolher um nicho. Nesse período eu comecei a olhar e falar o seguinte, bom, aonde realmente a gente tem uma condição de afetar mais? Que grupos, né, que movimentos estão acontecendo? Foi aí que a gente começou a se aproximar do pessoal do Instituto Lixo Zero, né, que vem do movimento Zero Waste International. E aí eu comecei a falar o seguinte, bom, é esse foco, como é que vocês estão trabalhando, o que, que a gente pode fazer juntos, e aí a gente começou a criar a nossa turma, né, e focar exatamente nesse tema que hoje é mega relevante, que é gestão de resíduos sólidos. Né? Aí a pessoa volta dessa pesquisa toda e fala, nós vamos trabalhar só com lixo. É mesmo, tá bom. E aí começamos a discutir. Embaixadora do lixo, a gente tem agora até um título. Ela virou embaixadora do lixo e voltou pra mim, que eu virei embaixadora do lixo. Eu, tá. E assim, é interessante porque a gente foi se reinventando nesse processo. Acho que isso é uma coisa muito... Eu ia falar, acho que tem uma virada pra mim, que é assim, tem a primeira virada, que é quando vocês olham pra o que vocês estão fazendo no mundo e falam, putz, talvez tenha que começar na casa, né? Ou em alguns outros lugares. Talvez é no micro, e aí nasce a Casa Causa, né? Sei lá, acho que tem essa. E tem uma outra virada que eu acho que é muito interessante, que é assim, tem que se reinventar. Porque eu, por exemplo, conhecendo a Flávia, jamais pensaria que ela estaria ralando sabão de coco e fazendo seu produto de limpeza em casa. Assim, não porque eu não acharia você capaz, mas porque eu olho e falo, nossa, ela trabalha com tantos projetos macros e não sei o quê. Como é que rala coco em casa? Né? Como é que rala sabão de coco em casa? E aí olhar para, não, estou fazendo isso, é muito interessante. Porque olha e fala assim, nossa, é como se aquilo que é um cabeção, eu não sei o que, passasse por todo dentro do corpo e virasse e falasse assim, bom, então a Casa Causa nasce mesmo, né, de tudo isso, inclusive da minha experiência de transformar a minha própria casa. E E da de ir minha buscando atitude e dentro da de minha casa. atitude, né? Então, E tem aí, essa eu virada, acho que porque tem eu tudo a ver com a vejo história da revolução. que é quando a gente se aproxima Que também, né? eu não acho, nem que a gente se aproxima, mas eu acho desse movimento que vocês trazem, que é isso, quer dizer, a gente é capaz, é a gente que começa essa mudança, Somos é o nós ralar que o coco, fizemos, entendeu? É o apagar a luz. E a é o- sustentabilidade tem a ver com você, do ponto de vista micro, do cidadão, vamos dizer, tem a ver com abrir as caixas pretas e os sacos pretos. Então, tudo bem. O que tem por trás de um sabão em pó? A gente não sabe. E olha, a gente ainda está pesquisando. Essa semana a gente encontrou um artigo que a menina explicava todos os ativos do sabão em pó. Imagina, eu trabalhei numa empresa que produzia isso e eu nunca fui atrás. Então, a gente
a gente tem uma questão, eu acho, do retorno pro artesanal, que não é só nós somos capazes e tal, que é importante, mas também é a gente se reapropriar e se empoderar das coisas que são básicas para nossa vida. Entendeu? Por que eu preciso dessa embalagem? Me fala. Por que sucrilhos tem que vir em 2 embalagens, uma plástica e uma cartonada? Eu acho que tem uma coisa muito louca, né? Que é a história da gente refletir o que a gente faz. Porque a gente não reflete, a gente faz. A gente vive uma sociedade onde as pessoas te guiam. E eu acho que também chega uma, né, eu tô com 52 anos agora, eu acho que, sabe assim, eu falei assim, eu vou tomar rédea da minha vida não se e eu vou acreditar. né? Entendeu? A gente não se pergunta. pergunta, a gente acho que entrou num automático ou numa desconexão ainda da gente com a natureza como um todo, assim, que você chega lá, você só pega, né? Então tem a disposição ali, você vai lá, então você pega, e aí quando você abre, você fala, tem a embalagem da embalagem da embalagem, você fala assim, gente, mas por quê? Pra que a pasta de dente precisa da caixinha? Mas olha, né? é interessante como isso tá nos produtos, mas tá na gente. É Tá uma na questão de gente, modelo mental. Vou contar uma história que pra mim foi emblemática, que eu vivi recentemente. Fazia muitos anos que eu não tinha cachorro. E ter cachorro em São Paulo é uma coisa muito insustentável. Porque esse negócio de põe jornal, põe plástico, o cachorro fazer xixi. Sai o cachorro, pega no plástico. Eu falava, não é possível. Então, mas isso assim, ela tava com o cachorro há 1 ano e aquilo pensando, bom, esse cachorro é um amor, mas ele tá transformando minha vida num troço de muito mais impacto. O que eu posso fazer? Bom, então um dia e assim, pesquisando, saquinho biodegradável, né? Não é que eu não estava fazendo nada. Aí descobri um outro produto, que agora vai ter uma compra coletiva, que é de papel, tá bom. Mas isso aguardando uma solução, vamos dizer, industrial, que é o nosso modelo mental, para o meu problema super micro, que é o meu cachorro. Bom, aí um dia tô eu na cozinha, minha cozinha aberta, tô olhando os armários, o cachorro passa, eu olho o cachorro, olho e falo, papel toalha. Eu vou catar o cocô do cachorro com papel toalha. Ou com jornal, que tinha logo ali, né? Porque eu ainda também parei de usar o jornal pro cachorro, porque você descartar o jornal, você tem que pôr num saco. Então, tudo você acaba no saco plástico. E que é ridículo, quer dizer, por que eu não tinha pensado? Eu tava há mais de 1 ano com o cachorro e não tinha pensado uma coisa que estava no meu nariz que podia ser uma solução. Então, só assim, para dizer que a gente não é simples. Não é simples, Porque a gente tem um Não, outro uma grupo trajetória, que te bifurca, né? Quer dizer, você vai para bitola, né? Você vai para um lugar que converge. Não é por aqui todo mundo. Não, e solução é igual a produto. Não é igual a uma atitude, uma atitude, algo que eu faço, entendeu? Algo que eu crio. Olho com aquilo, eu posso inventar, eu posso criar um ali, saquinho. Teve gente, por exemplo, lá do grupo da Vila de Jataí, que usa coador de papel, coador de café usado para catar o cocô de cachorro. É uma super solução também. Quer dizer, mas a gente normalmente aguarda uma solução que vem com uma cara empacotada de produto, entendeu? Então, e aí eu acho que o negócio da faxina ecológica, ele vem um pouco por aí também, né? E mesmo dentro de casa, né, vocês conhecem também minha família, tá? O processo de mudança, gente, é você enfrentar dia de olhar no olho e dormir junto com a pessoa que fala assim, mas você tá maluca? Por que agora tudo te dá essa dor no estômago, entendeu? Você ficou paranoica com a história do lixo. Mas eu acho que essa história da sustentabilidade, ok, a gente olha pra água, e falar de lixo é olhar pra água, pra energia, pra tudo, né? Mas para mim a história da sustentabilidade, ela tem um lugar que não é o que vem de fora, é o que alguém está me falando. Sustentabilidade está aqui dentro da gente, né? É quando eu olho pro meu cachorro e falo assim, não, mas o que eu posso fazer? E aquilo ninguém falou, olha, Lu, você precisa cuidar do seu cachorro e existir. Não, para mim a sustentabilidade, ela também está dentro da gente, ela não vem só de fora. Quando você chega num lugar e começa aquilo, realmente eu não preciso de copinho, né? Ou aquilo começa a te tocar num lugar que você fala assim, nossa, não preciso disso, e esse movimento vai crescendo dentro de você, né? Então não é só, sim, precisamos da informação de fora, sem dúvida, né? Desse conhecimento que a gente não tem.
mas aonde ela dentro de mim tá na minha atitude, no meu dia a dia, né? A gente colocou no manifesto até um pouco disso, você pode até lembrar melhor do que eu, que a sustentabilidade ela tá na mente e no coração. Como é que você coloca? Mas eu acho que é um pouco disso, ela né? não tá fora, né? Ela tá quando eu começo a encontrar movimentos e jeitos de fazer diferente, mas que nem necessariamente eu penso, né? É a história de... Hoje eu saí de casa e falei assim, nossa, vou passar lá no Granel comprar as coisinhas. Eu já fui lá, já peguei meus potes, já separei a sacola, já vi o que eu precisava. Não, eu vou comprar polvilho azedo, doce, porque eu vou fazer pão. Vou fazer granola também. Então, vou comprar... aveia, não sei o que e tal, peguei 5 potinhos, saí, pá. Então, não é que assim, isto é um movimento sustentável, porque eu não vou usar saquinho, não, já é uma ação, é uma atitude, já é um movimento teu, né? Então, ele já tá dentro. Tem uma coisa que a gente parte. aprendeu trabalhando em organizações, né? Cultura tem a ver com modelo mental. O modelo mental demora para mudar. Então, quando você propõe uma mudança que envolve uma mudança, que é uma mudança cultural, é muito difícil. Porque, por exemplo, sair de casa e levar os vidros não é trivial. É simples eu te falar que você tem que fazer, mas fazer... Isso, é simples eu te falar. É uma rotina que precisa mudar. Então, uma das coisas que a gente trouxe para Casa Causa em termos de narrativa mesmo é... Não tem problema se você não consegue ainda fazer. O que você consegue? Exato. Né? Não é também porque eu passei e esqueci meus potinhos que eu vou... Que você vai, entendeu? Não. Então tá. Então... Eu vou fazer pão em casa, eu preciso comprar. Ok, saquinho, lavo e reaproveito de uma outra maneira. Ou eu descarto num lugar correto. O que eu vejo... Não precisa se matar, né? Tem uma coisa, né, que você tá trazendo, Cissa, que é isso. Já vem de dentro... A partir do momento que você também viveu nesse ambiente que também representa isso. Mas a maioria não veio disso. Então, por isso que o falar... Não se sabe de onde vem. Por isso que o falar é o que eu estava falando. Quer dizer, na minha casa, que tem já o quanto eu tenho que ter esforço, não só com quem trabalha comigo, mas com meus filhos, com o meu marido, entendeu? De falar o seguinte... Eu já falei que aqui em casa não pode mais comprar isso, tá certo? Então, vai no supermercado, não é para trazer isso... mas é prático, mais limpa, mais não sei o que lá. Não. Então, assim, mesmo quem já viveu, passou por tudo isso, tem muito, assim, acho que tá muito impregnada a história do tem que ser rápido, tem que ser prático, tem que ser limpo, né? Tem que ser não sei o que lá, tem que ter cheiro, tem que ter... E tem a coisa do poder também, né? Hoje eu consigo comprar... este produto, né? Eu consigo ir lá e comprar este... muito, né? A gente também está vivendo uma mudança cultural que é A global. gente vê Quando uma você pensa em mudança, consumo colaborativo, por exemplo, ontem, o que a gente estava conversando? Não sei se eu estava junto com você. A pessoa falou assim, por exemplo, comprar uma bicicleta. Ninguém vai mais comprar uma bicicleta. Eu não tinha me ligado disso, mas é isso. Se você tem as bicicletas compartilhadas, por que você precisa ter uma bicicleta que você vai ter que cuidar da manutenção? Então... são mudanças profundas que estão acontecendo. A questão é que a gente precisa catalisar, porque tem problemas que são muito sérios. E os problemas do lixo, da água, eles são seríssimos, assim. A gente tem tido vivências muito fortes. É muito maluco, por exemplo, a gente teve 2 vivências recentes do macro lixo e do micro lixo. O macro lixo foi a gente foi visitar a Semasa, né? Que é o aterro sanitário de Santo André, que não é grande, eles consideram até um aterro, entre aspas, pequeno, 40 mil metros quadrados. Mas é pequeno, eles consideram pequeno. Que é uma coisa muito assustadora, um aterro, né? Porque ele parece um cemitério com aquelas tubos de metano pegando fogo e enfim, são camadas e camadas. É uma coisa assustadora, a gente não sabe para onde vai nosso lixo, mas a gente foi lá ver. E por outro lado, a gente foi fazer a vivência do microlixo no dia da limpeza da terra no Parque do Ibirapuera, que é do coração de todo mundo, quer dizer, quem nunca brincou ali do lado da Marquise, né? Sim. E ali você vê... Do lado da Marquise. Cada pequeno descaso fica registrado naquele chão, entendeu? Então, a festa de aniversário do fulaninho, tá a bexiga lá. O sorvete que o pai deu pra tá ali. O pirulito que a criança tá ali. Não sei o que, tá tudo, né? Fica uma arqueologia do descaso, porque você não... As pessoas vão jogando. É uma cultura de que ou alguém vai limpar, ou aquilo é pequeno, é desimportante, né?
Então, É acho muito que Essa louco. responsabilidade da Esse- prefeitura, do Responsabilidade parque, não é da minha. Esse é muito louco, porque a Esse é um gente... universo. Quando o Gael nasceu, né, a coisa que mais me chamava a atenção era que tudo que ele pegava do chão não era natural. Porque tudo que era natural ele passava batido ou ele brincava, né? Mas aquela argolinha da garrafa de água de da coco. garrafinha de água de coco, aquela argolinha, por exemplo, é muito destacada no coisa. É. E pra mim não era, né? Eu não via mais. Então é isso, a gente se acostuma, né? Eu não vejo mais a argolinha. E ele começou a ver, e eu comecei então a ver por causa dele, né? Porque ele pega, tal, não sei o quê. E aí você precisa inventar como que você lida com esse pegar, né? A gente tem um jeito lá que ele pega, fica um pouco, não sei o quê, e joga no lixo, né? Então tem esse lugar de não arrancar da mão, de não sei o quê, porque senão a gente achava que isso... E de fato, isso ficou bem contido, assim, né? Foi poucos meses de pegar coisa e vou jogar no lixo, pegar coisa e vou jogar no lixo, e assim vai indo, e cada vez ele descobre uma coisa. Agora ele descobriu os chicletes que ele não pega, né? Porque chiclete é um pouco difícil, um pouco mais difícil da gente liberar. Mas esse lugar do coisa, eu sempre, é muito louco, porque eu tenho uma vontade, eu ainda vou fazer isso na vida, ainda tá nascendo aqui dentro, mas eu tenho vontade de comprar um rastelo. Porque a gente vai brincar no Parque da Água Branca e tem o Areião e é assim, é batata. Na segunda-feira quando a gente vai para o Areião, na areia, tem muita coisa. É um guardanapo, é uma pazinha, é um não sei o que, é um não sei o que, e é onde meu filho brinca. Então eu ainda não comprei o rastelo, mas eu faço uma catação ali, só naquele espacinho que deve ter 3x4, 4x4 metros, né? É nada, né? É uma catação, assim, que ele, enquanto tá brincando, eu vou catando esses lixos que sobram no final de semana, da onde as crianças brincam. Que é, Quer dizer, elas nossa, estão brincando e está sendo é jogado, o mesmo lugar, né? né? Onde seu E- filho brinca tem esses micro lixos, E né? é muito Essas louco, coisas, porque, por exemplo, gente, no é muito parque louco. do Ibirapuera, o que o parque disse é que eles não iam pesar e classificar, porque o parque era limpo. E realmente, quando você olha ali do lado da marquise, você vê que os caras fazem uma limpeza Mas o razoável. conceito de limpeza deles Exato. era outro. Ou era outro. Então, Completamente eles, outro, né? é. Você olha, você fala, parece limpo. Quando a gente começou a catar, se você olha, tem até as fotos no site, e nas nossas redes sociais. É muita coisa. Então, se a gente não devolve isso no caso, o micropoder público, que é a diretoria do parque, falar, você achou que não tinha, mas olha o que a gente achou. Então, tem uma coisa da ação no micro, a micropolítica, ela é muito importante na questão do lixo. Porque se a gente não vai... O cara do parque não vai mudar o sistema de varrição para botar neguinho ajoelhado para tirar lixinho, micro lixo do chão. Mas tinha lá os escoteiros, né? Que junto com a gente, que é um barato, né? E eles ajoelham no chão e catam. Então, isso é uma função do cidadão para depois devolver, né? Sim. E é muito louco, porque isso me lembra muito, a gente tá no terceiro programa, né? Tanto no primeiro quanto no segundo, veio essa história de que quando a gente começa a fazer, a gente vai fazendo e vai descobrindo essa pesquisa do fazer interno, né? Então, você descobriu que você gosta de desenhar, então daqui a pouco esse desenho vira um fazer de escrever, ou um fazer que precisa fazer o seu próprio caderno, que precisa pensar no papel e que talvez vai fazer o papel. A história da Bia era um pouco isso, assim, né? Ela um dia trabalhou com tecido, mas é porque ela faz perfume botânico, não sei o que, ela resolveu voltar a trabalhar com tecido e ecoprint para fazer a embalagem desse negócio. Então, o tecido que vem assim, para poder trabalhar de um jeito, para poder fazer, uma coisa leva a outra. E eu acho que a sustentabilidade nesse campo do que a gente está trazendo, falando dessa coisa do micro, tem a ver com essa pequena atitude que começa, né? Então é isso, um dia eu vou lá e não uso o pote, e aí quando você vê, no outro você está ralando o coco, porque você começa a se investigar e a se preocupar e a se procurar e a se reinventar numa roda de que como é que a gente lê os rótulos, né? Assim, essas coisas, né? E tem que uma comida coisa... é essa, E aí o lugar começa é a esse, vir, por que que e aí o processo e aí começa a a vir atitude natural. muda, Aí né? a atitude vai mudando, porque é isso, né? Você vai
acho que por isso que eu falo do dentro também. Você vai, eu lavo a alface, não sei o que, né? Tem aquela bacia de água, eu olho para aquela água e falo assim, não, eu não vou jogar na pia, né? Eu vou regar as plantas. Viro na plantinha. Então vai virando uma coisa que você vai passando e uma coisa leva a outra, e você vai descobrindo novos lugares e essa atitude vai ficando natural, né? E se dentro não de é, casa vai se não migrando. é, A gente e vai percebeu migrando isso. e vai crescendo. A gente tá vivendo isso pessoalmente, cada uma do seu jeito, mas vai migrando dentro da casa. A gente começou muito com a coisa da faxina, da lavanderia, e aí começa, né? Aí outro dia a gente começou a falar sobre cosmético, os nossos banheiros, eu tô com vergonha do meu armário de banheiro. A Flávia falou um dia, falou assim, não, eu abro aquele armário, né? Eu olho e falo, meu, quanto vitrine, quanta coisinha, quanto plastiquinho. Então, é engraçado porque é como se o assunto fosse puxando um novelo dentro de casa. E aí você assim. vai criando os seus próprios desafios, né? Então, por exemplo, uma parte a gente já conseguiu convencer que funciona. E aí, quando você consegue convencer dentro, aí você abre a porta de casa, aí você vai para os vizinhos, aí você vai para a comunidade. Aí a gente vai contando, ai, deu certo, dá certo, que é um pouco por onde a gente começa a transitar dentro da Casa Causa, né? Então, tem esse esforço interno da gente falar até onde a gente também sustenta e consegue aguentar essa mudança. A hora que dá certo, é um pouco do que acontece com a faxina ecológica, que é o nosso campeão de abertura de Mesmo portas. assim, na minha casa teve contrabando de detergente. Rola umas recaídas, Agora a gente vai, o próximo desafio é banheiro, porque a gente também mapeou nisso, aonde a gente gera mais resíduos. Então, banheiro é o lugar que mais tem cosmético. Né? Então, agora não se compra mais shampoo, agora é barra. Ou sabão de coco para os homens, porque vocês não precisam, né? Tem gente que nem cabelo tem, mas quantas vezes eu olho ali, o shampoo acabou, não tenho dúvida. Eu corto um pedaço de sabão de coco, passo no cabelo, não tenho dúvida, é sabão de coco. E foi muito engraçado, porque quando eu entrei nessa, foi exatamente, a gente tinha feito uma oficina nessa última revolução, e tinha aquele grupo que estava vendendo... Ecologia. Ecologia, lembra? Que é da Amazônia. Da tinha Amazônia. uma E menina aí que eu tava falei, vou trazendo esses testar esse produtos. shampoo em barra. Aí eu peguei um creme, aí cada uma pegou um produto. E eu falei, Lu, pega um, eu vou pegar pra gente ter mais no nosso repertório. Bom, comecei a lavar meu cabelo naturalmente agora crespo, estou deixando de novo ele. E aí eu liguei pra Lu e falei, Lu, não dá pra eu sair de casa. É só por uma Tá semana. duro! Cara, tá muito duro. Mas eu falei, eu vou tentar, né? Tipo, fiz rabinho, né? Com esse monte de cabelo. E fui. Aí outro dia a gente fez um contato com ela, né? Ela falou, então... Esse é um processo realmente que leva um tempo. Porque você usou... Mas vocês podiam ter falado com a gente, Tanto que a gente também quer ser tempo. valente. Não, mas olha, existe se você passar tal um óleo... olhinho. Tem uma solução também, entendeu? E Então, acho que uma coisa que é legal de falar, porque a Casa Causa não trabalha só dentro de casa. Acho que tem essa dimensão. Mesma questão acontece no nível no nível mais macro, ou seja, numa empresa, num bairro, são as mesmas questões, né? Do mesmo jeito que você tenta fazer na raça e na verdade tinha uma ajuda e você não sabia, isso acontece em outros contextos. Então, puxa, eu quero fazer uma compostagem de condomínio. Não, mas não dá, não tem como, não tem, né? Então, o que a gente hoje faz, além de fazer isso nas nossas casas e camelar um tanto, porque não é simples e assim, eu não troquei de shampoo, por exemplo, ainda. Aí eu liguei pra ela antes, porque quando tinha o cabelo dela ficado duro, eu liguei na moça que fabrica, eu falei, agora você vai me ajudar, porque como passar eu não por vou, esse processo. como passar por esse processo. Então a gente tá indo. Mas, por exemplo, o que a gente quer combater, vamos dizer, essa paralisia, entendeu? Sim. Essa sensação de Esse que não de dá. não saber por onde eu vou, né? Não, e a gente E achar que muito não dá nada. facilmente a gente é capturado por uma coisa culpada e tal, que em seguida gera uma negação e a pessoa acaba até saindo. Então, exemplo prático, a gente fez um trabalho com os narradores afetivos, que é um grupo que vocês conhecem, ligado ao Desacelera. Estão com a gente por perto. Isso, então. Isso, a construção de A narrativas afetivas. A Carol da Narradoras é que está gerando também conteúdo pra gente na Revolução. Eu tô dentro do grupo, né? Enfim, tem a coisa minha de escrever e tal, bom. Aí, uma das pessoas fez um relato em que enquanto ela estava assistindo o Fórum Lixo Zero, que a gente ajudou a organizar, né? Apoiou todo o grupo,
enquanto ela estava assistindo as palestras, ela começou a lembrar das bandejinhas de isopor que ela tinha em casa e lembrou da bandejinha de carne, que essa realmente é do mal, é furadinha, não tem como, é um material que se perde. Entra, né? A carne entranha dentro do isopor e realmente ela não tem reciclagem. Bom, nas redes sociais, as pessoas começaram a ficar, eu também tenho essa, ai, agora? Você quer? Sabe? Então, e aí, calma, mas você, entendeu? Mas você tá reciclando seu plástico, mas ai, eu tô. Então, assim, faz o que dá, porque depois que a pessoa fica com esse sentimento de desespero, de culpa é tão ruim que às vezes depois gera pode te levar a uma mobilização ou pode te levar a uma rejeição. Você não dá quer mesmo, mais falar né? desse Pronto, assunto, não tem o que fazer. Mas eu acho que aí tem uma coisa de você olhar realmente para a história do impacto, né? Porque 100% não vai rolar. Hoje ainda não rola, né? Achar que a gente é 100% sustentável, né? Mas aonde eu vou diminuindo essa história do... É isso, eu hoje esqueci do potinho, mas eu vou lá, compro, eu vou fazer um pão artesanal. Então, eu não vou comprar um pão que vem industrial, que tem 3 embalagens, eu vou fazer. E aí, eu pego aquele meu saquinho e descarto no descartáveis, ou reuso, coloco ali alguma coisa. Então, como que a gente vai ajudando essa história de um menor impacto no planeta, né? Não dá pra gente ficar se culpando também do... Né, e aí também, eu acho que essa história da culpa é muito interessante, porque... Como a gente já falou, né? A gente saiu de casa, abriu a porta, aí você vai pro bairro, aí do bairro você vai para as empresas, porque a gente acaba tendo acesso a essas empresas, e aí você vai pro governo, e a gente tá escalando, né? Quer dizer, onde tem brecha, a gente chega lá e fala. E é muito engraçado, porque assim, parece que ninguém tá fazendo nada, e não é bem verdade, né? As indústrias também estão lá falando o seguinte, putz, a gente chegou nesse lugar, a gente tem que sair desse lugar, o que eu tenho que fazer, né? Então, é um processo muito complexo, que precisa de muita gente, né? E o que a gente tem feito com a Casa Causa é isso, quer dizer, e com as nossas habilidades e com essa nossa parceria, porque a gente tem muita complementariedade, né, como sócias e como parceiras. Eu acho que esse match entre a gente que também ajuda a gente a fazer os outros matches. Porque a gente é muito diferente, mas ao mesmo tempo a gente tem complementariedade. E é isso que a gente tem feito, né? Quer dizer, como é que a gente pode trazer mais gente para o nosso lado? Como é que a gente vai aumentando essa galera, essa turma? Né? Como é que a gente vai juntando? Porque também trabalhar separado... É complicado, né, gente? Você tá sempre começando, né? Muito Tem movimento. aqui, tá sempre começando. E aí as pessoas falam assim, então vem pro movimento. Sempre chamam a gente, eu falo, gente, então vamos se juntar? Né? Eu acho que é esse o nosso papel, né? A gente tem cada vez mais, então vem junto, vem fazer junto, vamos olhar junto. O que você tá fazendo de legal? Essa nossa competência, essa nossa habilidade de mapear, de entender, de tentar formar esses grupos, né, que eu acho que dá certo. Por isso que eu, de novo, né, falo, são revoluções, a gente tem que estar nesses processos de revolução. E não são muitas pessoas que querem estar nesse lugar, porque cansa. Dá trabalho, você tem que falar... um movimento, né? né? Pede um movimento. Mas sustentar isso, né? Mas eu acho que tem uma outra coisa que facilita, cansa, mas ao mesmo tempo você se sente muito acompanhado, né? Enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando. Quando o meu trabalho era mais consultivo, até antes da Flávia vir, uma época eu estudei gestão do conhecimento. Em gestão do conhecimento, quando entra a questão das redes, tem um insight que eu acho genial, que diz assim, eu guardo meu conhecimento nos meus amigos. E a questão do eu acho lindo isso, porque é isso. Eu não sei fazer pão, mas a Cissa sabe. Então eu sei que eu posso aprender com a Cissa. Eu não sei fazer caderno, mas o Bruno sabe. Eu não sei sobre biodigestão, mas fulano sabe. Eu não sei sobre reciclagem industrial de plástico, mas vamos descobrir quem sabe. Essa pessoa está na minha rede, não está na minha rede. Então, tem um lado que é a questão, o problema da sustentabilidade nasce da falta de senso do comum, né? Eu me desconecto do que é comum e fico só pensando no meu. Então, é o mais prático para mim, o mais bonito para mim, né? E para onde isso vai depois, de onde isso vem, não me interessa. E a solução vem do mesmo lugar,
que é esse senso desse olhar mais sistêmico, o senso do comum. Quer dizer, eu vou jogar isso fora, mas para onde que isso vai? Não é assim tão simples. Eu acho que essa mobilização, essa conexão tá forte. Tá né? forte, Tá eu também forte. vejo um movimento bem forte. O que a gente precisa juntos é realmente potencializar, né? Essas polaridades, né? Potencializar isso. Porque é isso, a gente ainda quer coisas super perfeitas, a gente quer tudo muito lindo, né? E é um pouco disso, né? A gente tem que ir back to the basic, a gente tem que voltar para as coisas. Porque quando a gente fala de compostagem é muito engraçado, porque todo mundo tem uma história na memória para contar. Minha avó fazia, nossa, isso era minha mãe fazia. Nossa, minha mãe jogava o pó de café não sei aonde. É isso, né? A gente O nono jogava na casca de ovo no Não jardim. é? A minha avó porque lavava você o cabelo com sabão de coco, com sabão em barra. Ela falava pra mim, vocês ficam aí achando que é ruim, a gente tinha que colocar o cabelo no tanque. E lavava o cabelo no tanque. Uma irmã ajudava a outra. O pessoal do óleo que fazia o sabão, fazia sabão. né? Então, assim, gente, a gente já viveu isso, né? Uhum. Algumas Já pessoas passou, não viveram. Então, eu acho que a nossa missão aí, o nosso trabalho todo tem sido, sabe, falar do básico, né? Quando a gente vai pro mato, né? Que a gente senta com as pessoas na montanha, eles falam, ó, o básico, a minha senhora, a senhora vai construir a casa, mas não é assim, ó. Faz desse jeito que é muito melhor, entendeu? Então, ouvir um pouquinho essas sabedorias, né? E eu assim, eu tava tendo uma conversa com meu filho ontem, e aí ele falou assim, mãe, não é possível, as pessoas, elas estão querendo ouvir, só precisa alguém querer falar, né? Então, assim, não é que ninguém tá querendo, de um jeito quero ouvir, que... né? Tem que querer falar, né? Então, A oficina que a gente fez na escola. não foi A gente incrível? fez aquela oficina na escola que foi Revolução Casa a Causa, eu e a Flávia estivemos lá. Aquelas mulheres sentadinhas, assim, a maioria eram mães e também algumas pessoas que trabalhavam na escola. Da limpeza. Da limpeza, então tinham as mães de alunos, as meninas que trabalhavam na limpeza da escola. E aí elas assim, meio que anotando, não sei o quê. E uma euforia ali pra fazer, não, pode deixar, eu faço sabão, eu faço não sei o quê, você já fez não sei o quê. Eu falava assim, nossa gente, mas tinha uma coisa... tinha bastante ansiedade, né? Mas tinha uma coisa de querer saber, sabe? De querer fazer diferente, de poder colocar a mão na massa para poder levar para um outro universo ali, né? Eles queriam sair com alguma coisa pronta. Elas queriam né? sair com coisas prontas e no final eu entrei no carro. Eu com toda essa minha calma entrei no carro e falei assim, eu liguei o rádio, não quero ouvir nada. Mas foi incrível, porque tinha isso, né? Tinha o querer saber fazer diferente, saber sobre os números, o que está acontecendo. Foi linda a introdução da Casa Causa, quando ela mostra números do lixo e mostra coisas palpáveis que eu consigo entender, eu, enquanto cuidadora da minha família, ou nesse universo que eu vivo, eu consigo entender, falo, nossa, mas esses são os números, é uma coisa assustadora. E aí agora vamos fazer então, né? É legal que isso conecta o micro com o macro, né? Sim. Que é uma coisa às vezes difícil na nossa vida, porque você fica tão preso nas tarefas e naquela rotina que você não conecta. E aí essa consciência permanente do que você está fazendo, das escolhas que você está fazendo, é o que está por trás, né? Eu vou almoçar, estou trabalhando igual uma louca, vou almoçar. Bom, onde eu vou almoçar? Se tem coisas descartáveis, que tipo de comida eu vou comer? Como é que as pessoas que trabalham nesse lugar são tratadas? Como é que esse alimento foi tratado? Né? Se conectar com o mundo através da sua atitude. Total. Acho que tem gente falando com a gente. Não, tá tudo bem? Tá tudo bem? A gente tem mais 5 minutos para ir encerrando, na verdade. Uau, já? Nossa! Passou rápido. Mas eu acho que é isso, a gente vem se aproximando, né? Assim, sempre tivemos se esbarrando em vários lugares, mas esse lugar de... O que eu tava pensando aqui agora quietinho, escutando a gente conversar, é que eu acho que do mesmo lugar que nasceu a revolução pra gente, nasce a Casa Causa pra vocês, né? Que é um lugar muito interno conversando com o externo, assim, né? Assim, é um lugar de que a gente faz isso, vive isso, olha pro mundo e vê, putz, esse mundo
vive isso, podia viver isso, pode, né, tem um impacto de... E eu vejo um pouco do que aconteceu com a Casa Causa no que vocês estão trazendo, que é isso, né? Assim, teve olha para fora, olha para dentro, olha para fora, olha para dentro, como que dentro começa a se mexer, então fora começa a se mover também, né? Assim, num lugar muito honesto, assim. E queria que vocês falassem o que a Casa Causa está fazendo, vai fazer para os próximos movimentos, né? A gente tem um mini festival dia 6 de outubro e que a gente vai estar, né, dentro do lixo zero, olhando para esses resíduos do nosso festival. Mas queria saber também por onde vocês vão navegar, o que vocês estão fazendo e, né, próximos planos, sei lá. A gente podia falar um pouquinho desse lugar para a gente ir encerrando. Então, a gente está bem focado nesse processo de articulação e de engajamento, né? E como é que a gente tem feito isso? Através de processos de comunicação, né? De explicar, de falar, de mapear mais pessoas dentro da nossa rede, de entender quais são os micro problemas e onde a gente pode afetar e os macro. Então, a gente não para, né? Acho que esse é um processo da Casa Causa que vai ser constante. A gente entendendo quem tem solução, para quem precisa fazer aqui e agora, para quem precisa fazer o grande. E sempre comunicar. Então, a gente está investindo bastante também nas redes sociais, em conteúdos. A Semana Lixo Zero. A gente está fazendo a Semana Lixo Zero, então a gente tem 2 grandes movimentos que a gente apoia. Um é o Fórum Lixo Zero, que é logo sempre no começo do ano, que a gente traz para a sociedade civil os temas que realmente elas não conseguem, não estão muito próximos, né? Então é um processo mais de despertar, de sensibilização. E a semana já é um processo mais focado, né? Mais convergente, onde a gente trabalha setorialmente. Então, né, assim, e se a moda saísse do salto e viesse falar sobre o resíduo, né, o lixo? E se os hospitais parassem um dia só para discutir o que eles podem fazer com isso, né? Então, a gente vai trabalhando nicho a nicho, para que eles tragam soluções, porque muitos já fazem também pela correria do tempo, não se encontram, então provocar esse encontro para discussão. Isso vai acontecer agora de 19 a 27 de outubro, né? A gente está aí com várias ações que vão acontecer, a gente vai estar divulgando isso nas redes sociais. Fora isso, a gente tem alguns projetos também em associações, em ecobairros, em escolas que a gente tem apoiado, né? A gente está abrindo muito e falando com as pessoas, então a gente virou meio que um SOS, né, de muitas pessoas. Luciana, Flávia Casa Causa, me ajude a dar conta desse resíduo aqui dentro da escola X, entendeu? Que é químico, vai para onde, quem pega? Mesmo da casa, eu quero fazer alguma coisa em casa. Então, a gente tem socorrido isso e falado bastante sobre isso. E sempre em rede, né? Sempre porque em rede. Acho que isso é importante. Não é que a Casa Causa tem a solução. A Casa Causa é a casa da causa. É a casa a da gente fala que é a causa. casa da causa. Vem que aqui alguma coisa vai acontecer. Então, nosso trabalho é conectar pessoas, quem tem problema e quem tem solução. Porque a gente não tem, eu não tenho uma solução de biodigestão, mas a gente já mapeou uma série de pessoas que... Alguém que possa... E uma outra coisa que a gente também tem apoiado tem muito microempreendedor nesse processo, né? Então, a pessoa que desenvolveu a embalagem que não usa mais o plástico, a pessoa que hoje faz os saquinhos para você comprar granel, as sacolas reutilizáveis, a calcinha de menstruação que substitui o mods. Então, a gente traz um pouco esse público também para se mostrar, né? Então, a gente vai participar, por exemplo, do Desacelera, fazendo um pocket, uma lojinha de produtos para você conseguir, né, ser sustentável. Tem uma pessoa que abriu a primeira loja em São Paulo sem embalagem. Então, a gente está ajudando o pessoal, né, a dar visibilidade. Eu acho que a gente também tem um pouco disso. E lógico, contar essa história, né? E lógico que a gente também não deixa o nosso lado inovador e empreendedor de olhar, conectar coisas e falar, nossa, isso aqui pode ser um negócio legal para a sociedade, pra gente, né? Então é um pouco nesse lugar que a gente está agora, né? Como que a gente acha a Casa Causa? www.casacausa.com.br ou nas redes sociais. A gente está bastante no Instagram agora, @casacausa.
E agora, na Semana Lixo Zero, a gente está com parceria com alguns veículos bem legais, o Portal Ecoera, Ciclo Vivo, Envolverde. Então, os nossos conteúdos vão sair ali. Outros veículos que quiserem aderir são super bem-vindos. A gente vai produzir conteúdo e contar um pouco do que esses nichos todos estão gerando nessas discussões que são mais aprofundadas, porque cada setor econômico tem as suas questões, né? Então eu tô até assim, ansiosa para ver o que vai virar, porque conforme a gente vai nas reuniões, a gente vai descobrindo quais são as questões específicas de cada nicho. Então, vamos ver. Que legal. Então, tá bom. A gente vai estar junto nesse final de semana. No Dia Sem Pressa. No Dia Sem Pressa, que é Na sábado, na Unix Cultural. A gente vai estar lá. Revolução vai estar coordenando a Estação do Fazer, com algumas oficinas. E a Casa Causa vai estar com essa lojinha. Essa mini loja. E a programação é linda. E a programação está E é muito bonita, gratuita. vale muito a pena. E é gratuita. É muito legal. Então a gente vai estar junto aí. Depois a gente tem o nosso mini festival e a gente segue junto. Porque é isso, né? Como vocês podem ver, a gente meio que se conhece e se gosta bastante. A gente vai criando A gente coisas vai criando coisas juntas. juntos. Vamos ver e a gente vai indo junto. Hashtag tamo junto e hashtag bora causar. Bora Essa é a causar. nossa coletiva. Muito bom. Obrigada, Obrigadíssimo. Obrigada a meninas, vocês. por Obrigada. tudo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até daqui 15 dias. Muito bom, gente. Nossa, passa